ao verso de número 18. Eu tenho por certo que Deus continuará falando conosco nessa noite, a ponto de que você não retorne para a sua casa da maneira que você aqui adentrou. Está inserido assim na carta magna de Deus aos homens sobre a face da terra. Apocalipse, capítulo de número 22, verso de número 17, está escrito: e o Espírito e a noiva dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que Deus fará sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Amém? Amém? Vamos ler novamente o verso número 17. Eu convido a igreja toda no 1, no 2, no 3. O Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Senhor nosso Deus, nosso amado e nosso eterno Pai, ó Deus, vem em concordância com a oração da tua serva que me antecedera. Deus, eu quero em nome de Jesus apresentar a minha vida nas tuas mãos, reconhecendo, meu Senhor amado, toda a minha limitação, reconhecendo que sou homem falho, pecador, e preciso do teu perdão nessa noite. Se porventura, de alguma maneira, de alguma falha neste dia, se porventura entristeci o amado Espírito Santo, ó Deus, em nome de Jesus, perdoa-me nesta hora, Pai. Habilita-me mais uma vez, Senhor, para pregar a tua poderosa e falível palavra, meu Senhor amado, e que o teu amado Espírito Santo nesta noite a use segundo, aleluia, a sua autoridade, quer seja para exortar a tua igreja, quer seja para consolá-la, mas que o Espírito Santo fale conosco, que não o homem, não a teologia, não a filosofia humana, mas que nessa noite a palavra do Senhor, enquanto guarita em nossos corações, a ponto, aleluia, de nós sairmos daqui transformados pelo poder que é na tua poderosa palavra. Nesta noite, ó Deus, que dá por terra toda a expectativa humana lançada sobre a minha vida, e que nesta noite toda a expectativa seja levada somente ao trono da glória, e aqueles que assim concordam comigo digam amém. Amém. Querida, amada igreja do Senhor Jesus Cristo, quando nós nessa noite fazemos menção do 76º livro da Bíblia, com seus 22 capítulos e 404 versículos, o livro do Apocalipse, amados queridos irmãos, dentro do contexto hebraico conhecido como Ariat Hayamim, que significa os últimos dias. O livro do Apocalipse também é conhecido como Riazon Yohanan, que significa visões de João. O livro do Apocalipse também conhecido dentro do contexto grego, que é aleluia, o descortinamento ou revelação. O livro do Apocalipse, dentro do contexto de todo o Segundo Testamento, de fato que ele se diferencia de todos os livros da Bíblia Sagrada. Nós sabemos que o Novo Testamento, com seus 4 evangelhos, com suas 13 missivas paulinas e com suas 8 cartas universais, e também com o livro histórico de Atos dos Apóstolos, o livro do Apocalipse, ele vem deste bojo, desses 27 livros, como o único livro conhecido por profético. É o livro mais estudado de toda a Bíblia Sagrada. Não existe nenhum outro livro dentro da Bíblia que nós temos tão interesse de estudá-los, de procurar entender as suas visões, as suas revelações, o seu contexto histórico, saber sobre as suas dispensações, saber para que período nós estamos inseridos, como o livro do Apocalipse. Você pode ter o seu livro na Bíblia, do qual você, aleluia, se assemelha. Você pode ter um livro da sua escolha, o livro que você mais gosta. Alguns podem gostar do livro de Salmos, outros podem gostar dos profetas, mas você sabe muito bem que a expressão Apocalipse, ela já causa um frio, aleluia, dentro de nós. A expressão Apocalipse logo leva a nossa atenção para aquilo que esse prolixo lá fará. Essa passagem aqui que nós lemos nessa noite é uma passagem muito conhecida dos irmãos. Quem foi que nunca ouviu falar sobre esta passagem aqui?
aqui, para que você tenha ideia nessa noite, o contexto dessa passagem que nós lemos é o final do primeiro século da igreja. Eu não consigo ler o livro do Apocalipse e partir logo para o texto livro, sabendo que é um contexto tão enorme que está inserido aqui na história. Observe que é o período da segunda grande perseguição. Se você pegar o livro dos mártires da fé, você vai perceber que antes de Domiciano, imperador romano, começar a reinar, havia um certo imperador por nome de Nero. E quando Nero começa a reinar, queridos amados irmãos, começa uma perseguição colossal contra a igreja. Nessa perseguição, nós observamos a partida do nosso querido irmão Paulo. Paulo ele foi morto no período de Nero. Nero foi uma erva daninha para o cristianismo. Nero ele tentou de todas as formas parar a igreja de Cristo sobre a face da terra. Mas observe, amados irmãos em Cristo, que quando Nero, aleluia, perde a sua vida, outro homem, aleluia, satânico, chamado Domiciano, ele vai agora começar a reinar. E ele vai fazer algumas coisas, aleluia, que vai de contra a igreja, de contra a igreja daquela dispensação. Eu ficava imaginando ainda ontem, estudando, que se fosse nos dias de hoje, quantos não teriam negado o nome de Cristo? Se fosse nos dias onde é o que nós estamos vivendo, quantos não teriam deixado o Senhor Jesus? Quantos não teriam negado? Como nós observamos de uma forma bastante, alguns que se dizem cristãos, mas no período de Domiciano, amados e queridos em Cristo, foi o período, aleluia, que foi colocado em pauta, ou que foi colocado em vigor, o período, aleluia, do culto ao imperador. O imperador Domiciano, ele arrogou para si o título de Deus, e ele deveria ser adorado em todas as comarcas romanas, em todos os lugares onde tinha o estandarte de Roma, onde tinha a pax romana dominando. O imperador deveria ser tido como Deus e Senhor, e aqueles que não fizessem assim teriam suas vidas ceifadas, teriam suas vidas destruídas, teriam suas vidas riscadas da terra, como foi no período de Nero. Para que você tenha uma ideia nessa noite, segundo os historiadores, é nesse período que o jovem Timóteo vai perder a sua vida. No período de Domiciano, era um período, amados irmãos em Cristo, que este homem arrogava o título de Deus, que não aceitava ser somente imperador de Roma, título que já lhe dava uma autoridade diferenciada, título que era como se ele fosse um faraó no Egito, ou como Hadadezer, ou como Ben-Hadad na Síria. Observe, aleluia, que o título de ser imperador romano já não cabia dentro de Domiciano. Ele começa agora, aleluia, a ser chamado de Deus, e todo aquele, aleluia, que não o honrasse como Deus, deveria descer ao Coliseu, deveria descer ao anfiteatro, deveria enfrentar os gladiadores romanos, deveria ter suas famílias dilaceradas pelos animais do campo, pelos animais escolhidos, pelas feras raivosas, deveria ter, aleluia, seu corpo transpassado, os seus filhos entregues aos leões, porque é todo aquele que não desse essa honra ao imperador deveria ser morto. Logo nós observamos aqui, me permita nessa noite, se fosse nesses dias que nós estamos, quando as pessoas não teriam facilidade de negar Jesus, quando as pessoas não teriam facilidade de dizer que não segue a Cristo, que não o conhece, que nunca esteve com Ele, que nunca professou o seu nome, quando as pessoas, para salvar a sua própria vida, não estariam chamando o imperador Domiciano de Deus, de Senhor, se curvando ao imperador. Mas observe, amados e queridos em Cristo, dentro de todo esse contexto histórico, existe também algumas profecias que se cumpriram. No livro de Lucas, capítulo número 21, do verso 17, foi os lábios sacrossantos de Jesus que disse, olha o que Jesus diz, e por todos sereis odiados por causa do meu nome. Jesus estava dizendo para os seus talmudins, para os seus servos, para aqueles que lhe serviam, que por todas as gentes eles seriam odiados, que seriam odiados de todas as maneiras, por somente professar o nome de Cristo, por somente, aleluia, ser chamado de servo do Senhor Jesus. Aquele que é servo de Cristo, amados e queridos, de forma alguma ele consegue ter outro Deus no lugar de Cristo, porque ele sabe que foi Cristo que morreu, ele sabe que
Eles tinham, aleluia, visualizar a cena. Eles desciam de todas as áreas da classe nobre de Roma e ficavam nas partes altas do anfiteatro. Eles ficavam, famílias inteiras, esperando os cristãos entrarem. Eles entravam no Coliseu e daqui a pouco levantavam, aleluia, as comportas. Daqui a pouco levantavam as grades e os animais saíam em direção dos cristãos. Eles ficavam lá esperando ver tigre devorar criança, ver tigre devorar velho, ver as pessoas correrem para tentar salvar as suas vidas. E eles gritavam lá na parte de cima. Eles começavam a rir, eles começavam a vibrar. Quando as crianças eram dilaceradas, quando as moças jovens eram destruídas, quando os jovens rapazes eram perfurados pelas lanças dos gladiadores, quando tinham suas cabeças decepadas. Mas a situação começou a mudar, amados e queridos, quando eles ficavam no Coliseu levantando as suas mãos, o imperador também. Mas de repente, segundo os historiadores, eles perceberam que lá do meio da arena não se ouvia grito de socorro, se ouvia alguém gritar glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Deus, glória a Deus. Enquanto o povo gritava aleluia, sendo ceifada a sua vida, aqueles espectadores do Coliseu, eles começaram a chorar. Segundo alguns historiadores, eles começaram a se converter a Jesus Cristo, a aceitar o Senhor Jesus, porque não tem um Deus maior do que esse, que mesmo o homem sendo morto, em vez de ele blasfemar, ele exalta o nome do Deus que levou ele para aquela arena. Assim, aleluia, é narrada a história da igreja primitiva, da igreja que mudou a história do mundo e que fez o evangelho chegar até mim, até você. Quando eu leio essas passagens da Bíblia, eu me entristeço muito, porque eu sou de uma geração de pessoas que não amam a Deus, de pessoas que não amam a Jesus, de pessoas que não estão nem aí para Cristo, para a sua morte na cruz do Calvário. Eu sou de uma geração, aleluia, participo. Eu sou contemporâneo de uma geração que estou mais ligado ao mundanismo, à frieza, à apatia espiritual, do que ter sua vida verdadeiramente a Cristo. São pessoas que não amam a Cristo, são pessoas que não bendizem o seu nome. Mas eu choro quando eu lembro dos nossos irmãos lá no Coliseu. Bem fez a banda Gerd quando louvou aquele hino em memória, em que uma estrofe diz: ó meu Deus, reaviva a tua igreja de novo, faz a chama arder nesse povo. Era esse o contexto histórico que estava ocorrendo no período dos nossos irmãos da igreja primitiva. Eu percebi nos últimos dias, amados, pessoas brigando por causa de político, pessoas saindo no taba. E o que eu fico assombrado é que eu vi muito pseudos crentes fazendo aleluia comício, correndo atrás de político, dando a sua vida, puxando bandeira. E nós não observamos esses no evangelismo, nós não observamos esses na escola bíblica noturna, nós não observamos esses no culto de doutrina, mas estavam correndo de um lado para o outro, atrás de político. Observe, queridos amados irmãos em Cristo, foi neste período aqui do contexto histórico que também surgiu outro homem que muito perturbou a igreja de Cristo. Mas este homem aqui, ele perturbou de uma forma diferente. Este homem aqui, ele não perturbou perseguindo a igreja. Esse homem aqui, conhecido por Constantino, ele perturbou a igreja porque justamente, tribuna, quando a igreja era perseguida, Constantino apareceu em cena. E Constantino, ele vai dizer que ele havia se convertido agora a Cristo, sobre o sonho que ele teve sobre uma cruz, e saiu a peleja e foi vitorioso. Constantino, dizendo que era agora cristão, parou a perseguição contra a igreja de Cristo na terra. Mas quando Constantino se converte, segundo ele, e ele se torna agora servo, a igreja perdeu o fervor espiritual. A igreja não era mais perseguida, não orava mais. A igreja começou a aceitar muita coisa dentro do templo, começou a aceitar conchados políticos. Era a igreja agora que era a igreja que foi lavada e remida pelo sangue de Cristo. Agora ela fazia parte do Estado. Era uma igreja como nos dias de
de hoje, uma igreja mais política do que uma igreja cristã. Isso estava no contexto histórico aqui do livro do Apocalipse. Mas observe uma coisa nessa noite. Observe que o verso número 17, e o Espírito da noiva diz: vem, e quem ouve diga vem. Em algumas versões a expressão esposa está errada. Na Bíblia interlinear não existe ali a expressão esposa, existe sim a expressão noiva. É o Espírito e a noiva dizem vem, porque não havia sido consumado ainda o casamento simbólico de Jesus Cristo com a sua igreja. Observe que nesse texto aqui vai expressar a última vez na Bíblia acerca do nome Espírito. A primeira vez nós sabemos muito bem que está inserido no livro do Gênesis, capítulo de número 1, do verso número 2, onde a Bíblia diz: e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. É a primeira vez que é citado acerca do Espírito. E quando o Espírito é citado, ele está fazendo um movimento. O Espírito não está parado, o Espírito não está estagnado, o Espírito está se movendo sobre a face das águas. Mas aqui no livro do Apocalipse, o Espírito está sendo citado pela última vez, fazendo um convite: aquele aleluia que tem sede vem, e quem ouve venha. Observe, a amada igreja do Senhor, que está o Espírito e está também a igreja, convidando, aleluia, aqueles que ouvem, convidando todos aqueles que estão ouvindo, aqueles que estão sedentos por justiça, aqueles que estão sedentos a ouvir e vir. Querida amada igreja do Senhor, o próprio, aleluia, apóstolo João, ele vai dizer nos versículos seguintes, quando Jesus Cristo diz que ele testifica de tudo que está escrito e que ele ainda diz: cedo venho. Você vai perceber que João adentra na conversa e que João diz a seguinte frase: ora vem, Senhor Jesus. João está dizendo: volta logo, meu Senhor, volta logo para concluir todas as coisas. João estava, aleluia, querendo que Jesus voltasse logo. Me permita explicar para vós outros que nós estamos em um período que as pessoas não esperam Jesus. As pessoas esperam tudo em suas vidas, mas não esperam mais a vida de Jesus. Observe que isso antigamente acontecia somente no meio dos ímpios, mas se você parar para analisar, as mensagens que nós ouvimos não são mensagens que falam sobre a vida de Cristo. Os pregadores não se importam de pregar a verdadeira palavra. Os pregadores ficam pregando coisas da Bíblia Sagrada, mas não pregam a palavra como ela é, não pregam a palavra como ela deve ser pregada, porque não estão esperando o Senhor Jesus, não estão esperando o arrebatamento da igreja. Estão mais preocupados, aleluia, com os seus status, estão mais preocupados, aleluia, com o joia na sua mensagem, do que falar sobre a vida de Cristo. Isso acaba expandindo para aqueles, aleluia, que são espirituais, que percebem que a igreja do presente século, que gostam de tudo, mesmo de Jesus Cristo, que não falam sobre a vinda dele. Mas observe, amados queridos irmãos, quando o apóstolo Paulo, em Filipenses, capítulo de número 1, verso número 23, olha o que é que ele diz: mas de ambos os lados eu estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isso ainda para mim é muito melhor. Sabe o que o apóstolo está dizendo? O meu desejo é sair dessa terra, o meu desejo é sair daqui, o meu desejo é morrer para se encontrar com o meu Senhor. Ainda que vive em aperto aqui, o meu desejo é se encontrar com o meu mestre. Paulo disse que isso para mim ainda é muito melhor, isso é muito mais apreciável, estar com o meu Cristo, viver eternamente com o meu Cristo. Amados irmãos, nós estamos vivendo os dias, aleluia, me permita delirar as escrituras, me permita delirar a Bíblia Sagrada de Mateus, capítulo de número 22, do verso de número 1 ao verso 14, vai narrar uma parábola do qual o próprio
Jesus, ele vai fazer menção acerca das festas de uma boda, de que o Senhor havia preparado uma festa e mandou que os seus, aleluia, servos saíssem a convidar todos para vir para essas bodas. A expressão é: vinde às bodas. Vai lá e convida todo mundo. Mas você sabe do contexto que aqueles que receberam o convite, eles não quiseram ir para a festa. Eles botaram sempre alguma coisa que era mais prioridade do que participar daquela festa. Você sabe muito bem que uma parábola, ela tem, aleluia, algumas qualidades. Uma das qualidades da parábola é que ela fala conosco de diversas maneiras. Você não precisa ser teólogo para entender que ela é um típico, aleluia, do nosso Deus Todo-Poderoso, convidando as pessoas para participar de uma festa, mas elas não quiseram. Elas botaram outra coisa no lugar. Onde nós tivemos aqui pela manhã um culto de ceia. O culto de ceia é o principal culto da igreja. É melhor do que festa de ciclo de oração, é melhor do que festa, aleluia, de departamento, é melhor do que festa de aniversário da igreja. Mas você percebeu quando as pessoas tinham aqui um número reduzido, porque outras pessoas tinham outras prioridades do que participar de uma festa que nós fazemos menção do nome do Senhor, falamos da sua morte, da sua ressurreição e que ele voltará para nos buscar. Aqui nós observamos que o Espírito e a noiva, que eles estão fazendo o último convite. Eles estão convidando todos aqueles que ouvem a vir e participar, a estarem, aleluia, participando dessa festa. Mas observe aqui, dobre a sua atenção, porque em toda a história da Bíblia Sagrada nós vamos perceber que antes de algum acontecimento, antes de uma coisa colossal, Deus sempre enviava os seus profetas. Deus sempre enviara. Observe o que está inserido em Amós capítulo 7 verso 3. Deus não fará coisa alguma sem antes revelar o seu segredo ou os seus desígnios aos seus servos, os profetas. Os profetas, eles saíam falando da palavra do Senhor, falando aquilo que Deus faria. Por isso que Abacuque capítulo 1, capítulo 3, do verso 1 e 2, está inserido assim: choro de Abacuque sob o som de surginote. Oh, ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra, e no meio dos anos a notifica, na ira a faz notória. Abacuque está dizendo: Senhor, eu tenho a tua palavra. Ele está chorando dentro aqui do original. Eu sei que a tua palavra é fiel. Eu sei que, como diz o profeta Isaías, que ela não volta para o seu vazia, mas faz tudo quanto lhe apraz. Oh Senhor, aviva a tua obra, aviva esses que estão cansados, faz o povo despertar, Senhor, antes que venha este dia tão terrível. Aviva o Senhor a tua obra no meio, a notifica na ira, mas não deixa o povo, aleluia, ser pego desapercebido. Observe que Jesus Cristo, ele vai dizer, Mateus capítulo 24, verso 37, Jesus está dizendo: e como foi nos dias de Noé, assim também será na vida do Filho do Homem. Nós sabemos, amada igreja de Cristo, que o discurso escatológico de Jesus Cristo, inserido em Mateus capítulo 24, 25 e 26, Jesus está falando sobre a destruição de Jerusalém. Jesus está falando sobre o cerco romano. O medido Fábio Vespasiano sitiaria Jerusalém, destruiria o templo. Mas você precisa entender uma coisa: Jesus está dizendo que, como foi nos dias de Noé, assim também será na vida do Filho do Homem. Você precisa, aleluia, entender que a vida do Filho do Homem dá-se-á muito depois da destruição do templo de Jerusalém, dá-se-á muitos anos depois. Então essa expressão, essa profecia de Cristo, ela cabe também para mim e para você, porque está dizendo como foi nos dias de Noé, que comiam, casavam e se davam em casamento, assim também será na vida, aleluia, dele, a terra. Sabe o que é que ele está dizendo ali? Que as pessoas estarão vivendo segundo os seus conceitos, com as suas prioridades,
tem pessoas que têm por prioridade casar, tem pessoas que têm por prioridade casar o netinho, casar o sobrinho, casar o filho. Tem pessoas que têm prioridade, aleluia, viver a sua vida arregaladamente, mas não tem com prioridade o céu, mas não tem com prioridade a santidade. Por isso que Jesus Cristo disse que, como foi nos dias de Noé, eu estava ainda hoje nessa tarde trabalhando e pensando acerca disso, e o Espírito Santo me dizia que todas as vezes, aleluia, que o martelo batia nas tábuas da arca, era como se Noé estivesse convidando o povo ao arrependimento. Todas as vezes que o martelo batia um prego na arca, era dizendo que alguma coisa iria acontecer, que a vida dissoluta de pecado não ia ficar da mesma maneira. Eu tive a curiosidade, irmãos, de procurar entender qual era a forma de vida que essas pessoas viviam no período de Noé. E Jesus Cristo é quem disse que, como foi nos dias de Noé, que Jesus Cristo falou, você precisa dobrar a sua atenção, você precisa procurar entender, para você não ser pego de surpresa. E quando eu fui querer entender acerca de como era nos dias de Noé, observe que os homens e as mulheres, existia uma palavra em hebraico chamada de Ra. Essa palavra Ra no hebraico significava maldade. Jesus estava dizendo que nos dias de Noé a maldade era tão grande, a maldade era tão colossal, que ela se espalhava por todas as áreas, em todos os cantos do período do povo antedilúvio. Era um povo que era o mal, era um povo que não expressava bondade alguma. E eu paro para analisar, refletindo sobre o tempo que eu vivo, e quantas pessoas más eu conheço, quantas pessoas que não têm amor no coração, quantas pessoas que não se humilham, quantas pessoas que não pedem perdão, que não se reconciliam, quantas pessoas que não vivem em paz. São pessoas que essa palavra se enquadra perfeitamente ao seu coração. Outra palavra que eu encontrei dentro do hebraico para tentar entender que geração era aquela, é a expressão Yezer. Essa expressão Yezer, ela significa pessoas que pegavam o mal e deixavam dentro do seu coração. Quando eu procurei entender isso, Espírito Santo me ajude, me diga o que é isso. Eram pessoas tribunas que deixavam o mal no seu coração guardado, eram pessoas que até davam um sorriso para a outra, mas no seu coração tinha o mal, o seu coração tinha o mal guardado para aquela outra pessoa. Vivia aparentemente bem, até parecia que estava em paz, mas no seu coração a maldade era escondida, a maldade era guardada. A expressão original, entesourou para si. Entesourar aqui significa esconder bem guardado nos compartimentos ocultos do ser. Essa era a geração de Noé. Essa era a geração que Deus olhou e disse: muita é a maldade deste povo sobre a face da terra. Eu me arrependo de ter feito o homem. E Deus disse: vou varrê-los da face da terra. Você sabe muito bem que as portas do abismo se abriram. Você sabe que as portas do céu viram precipitar águas por 40 dias e por 40 noites. Aquela geração ímpia não entendeu o convite, não entendeu que precisava se converter. Era uma geração semelhante à geração dos dias atuais. Foi Jesus Cristo quem disse, foi Jesus quem falou: como foi nos dias de Noé, assim também será na vida do Filho do Homem. E sabe o que eu tenho medo? É que nós somos a última dispensação, a chegar à dispensação do milênio. Isso me deixa assombrado, porque nós já passamos tantos milênios e tantos homens já foram mortos, tantas pessoas já perderam a sua vida, e nós somos justamente a geração. Estamos contemplando, somos nós que estamos olhando com os nossos olhos. Observe nessa noite o que a Bíblia Sagrada diz em Sofonias, capítulo de número 1, do verso número 12. Observe a expressão: e há de ser que naquele tempo esquadrilharei Jerusalém com lanternas e castigarei os homens que estão assentados sobre as suas fezes e dizem no seu coração que o Senhor não faz o bem,
e que o Senhor não faz mal. Você pode passar batido nesse versículo, mas Deus está usando o profeta Sofonias. No verso número 14 está citado sobre o grande e terrível dia do Senhor. Por onde eu passo, por onde eu vou, eu nunca vi um pregador pregar sobre o grande e terrível dia. Eu nunca botei os pés de uma igreja para ver um pregador pegar a Bíblia e pregar sobre o grande e terrível dia do Senhor. Esse dia aqui, amados e queridos, é os dias que antecediam a ira de Deus sobre a face da terra, a ira de Deus sobre Israel. E Deus estava avisando que ele iria esquadrilhar. Vem comigo e delira nas escrituras. Vem comigo e vem com o antropomorfismo, que são faculdades humanas atribuídas a Deus. É você ver Deus como se fosse um homem, porque você sabe muito bem que Deus, ele é espírito. Espírito não tem boca, espírito não tem olho, espírito não tem perna. Nós só entendemos Deus a partir do antropomorfismo, que são faculdades que eu tenho, faculdades humanas, que são agora colocadas também para que eu entenda quem é Deus. A expressão aqui é que Deus está esquadrilhando, que Deus está saindo palmo a palmo de Israel, que Deus está com uma lanterna na mão, porque a cidade está numa escuridão terrível, a cidade está entregue ao pecado, e Deus com essa lanterna esquadrilhando Israel. Ele vê os homens sentados nas suas fezes, ele vê os homens, aleluia, dizendo no seu coração que Deus, ele não faz o bem e que Deus também não faz o mal. Ele estava dizendo que Deus era nada, que Deus era ninguém. Aí Deus diz: ah, é? Pois se prepare sobre o grande e terrível dia. O grande e terrível dia do meu nome. Era Deus avisando, era Deus dizendo que faria, era Deus dizendo que ia botar a sua ira, aleluia, para que os homens observassem. Deus, ele sempre avisa. Deus, ele sempre avisa. Eu sei que a mensagem do pastor de vocês não é uma mensagem muito boa, Deus ouviu, mas é a mensagem que os antigos pregavam, é a mensagem que estava na boca dos profetas, é a mensagem que estava na boca de Isaías, é a mensagem da boca de Elias, era a mensagem da boca de João Batista, era a mensagem da boca de Paulo, era a mensagem da boca de Ezequiel, era a mensagem da boca de Amós, era a mensagem da boca de Joel, era a mensagem da boca de Zacarias, era a mensagem da boca de Malaquias, era a mensagem da boca de Miqueias, era a mensagem, aleluia, que Deus usava os seus profetas, que Deus usava para alertar o povo. Queridos, amados irmãos de Cristo, a Bíblia Sagrada, ela nos mostra no livro do Êxodo, capítulo número 4, do verso 22, observe que está inserido: então dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é o meu filho. No verso 23, eu tenho dito: deixai o meu filho vir para me prestar um culto no deserto. Caso você não faça, eu descerei e matarei os primogênitos. Observe que Deus, ele avisa antes. Deus avisa para Faraó: deixa o meu povo vir, deixa o meu povo vir para cá, deixa o meu povo me prestar culto no deserto. Se você não fizer, Faraó, eu descerei, aleluia, no Egito e matarei todos os seus primogênitos. Aleluia. Deus não é Deus de brincadeira. Deus não é Deus, aleluia, de brincar com ninguém. Por isso que o texto que eu li está dizendo: oh, aleluia, oh, bendito seja o nome do Senhor. E o Espírito e a noiva dizem: vem. É como se o Espírito estivesse gritando: vem, vem. É como se a noiva estivesse gritando: vem, vem. Por isso que o último convite de Apocalipse é para que o homem ouça e que ele se converta dos seus maus caminhos e que ele venha rápido e que ele venha para Jesus. Observe que Jesus Cristo diz em Mateus capítulo 24, do verso 8: porquanto se levantará nação contra nação, e disse reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em
vários lugares. No verso 9, mas todas essas coisas são princípio de dores. Observe e dobre a sua atenção. A Bíblia nos mostra que um dia e 1000 anos para Deus é a mesma coisa. O que é isso, pastor Luciano? Que negócio é esse? Eu e você, nós já estamos presos no tempo. Eu e você estamos presos dentro da existência. Nós estamos presos, aleluia. E quando os anos vão passando, nós vamos perdendo as nossas forças, perdendo o nosso vigor físico, a nossa visão já não é a mesma, os nossos dentes já não têm a mesma força, os nossos músculos já não têm resistência para pegar peso, nós vamos ficando esfadigados, estressados. Mas a Bíblia diz que o Deus que eu sigo e o Deus que você serve, Ele é atemporal. Deus não está preso no tempo. Deus é dono da eternidade. Deus criou todas as coisas. Um dia e 1000 anos para Deus é a mesma coisa. Me permita delirar. É como se Deus fosse decidir no dia de amanhã, presbítero Romei, resolver tudo que está na Bíblia Sagrada, porque isso para Ele seria um tempo reduzido. Deus faria isso a hora que Ele quiser. Deus faria isso no tempo que Ele bem entendesse. E Ele disse que haveria fome, que haveria pestes, que haveria terremoto em todos os lugares. Jesus estava avisando. Jesus estava avisando. Estava estudando sobre o livro de Amós. E o livro de Amós, capítulo de número 1, vai nos falar sobre antes que ocorresse o grande terremoto. Eu fui estudar sobre esse grande terremoto e fiquei estupefatizado. Em 2019 para 2021, arqueólogos estavam em Jerusalém. Eles encontraram disso, deste grande terremoto que falou Zacarias e que falou também a nós. Observe que a arqueologia comprova que houve um grande terremoto. Eu lembro muito bem, amados e queridos em Cristo, quando no ano de 2004, em dezembro, dia 24 de dezembro, houve um tsunami na Indonésia. Eu lembro muito bem porque eu comprei revistas, eu comprei DVD, eu queria estudar sobre aquilo. No tsunami da Indonésia, um terremoto que foi tão forte que mudou o eixo gravitacional da Terra. Os dias passaram a ser mais lentos por causa do terremoto que houve na Indonésia. É como que Jesus tivesse falado sobre os dias sem abreviado. Os dias ficaram mais curtos por causa daquele terremoto. No terremoto da Indonésia, conhecido como tsunami, morreram aproximadamente 300.000 pessoas, 270 desconhecidos que foram levados pelo terremoto, que foram levados pelo maremoto, que foram mar adentro dos cadáveres, e 70.000 catalogados. Foi um terremoto que deixou todos nós assombrados. Mas eu estou lhe dizendo de 2004, por isso que Jesus Cristo disse que haveria fome. A fome tem destruído a África, as pessoas têm morrido, as crianças morrem por inanição, as crianças vão perdendo as suas vidas, porque não há comida na África. Nós temos um trabalho missionário que nós ajudamos o pastor João Pedro Mavelli em Moçambique, e você vai ver o grau de fome que aquelas crianças passam. Olha para cá, por favor. Existem lugares na África que já não tem mais adultos, porque os pais e as mães das crianças morreram por causa da AIDS, morreram jovens, e você chega em algumas aldeias, só tem velhos e crianças pequenas, porque os pais já padeceram por causa da AIDS. E Jesus disse que haveria pestes. Observe que nós tivemos alguns anos atrás, se não me falha a memória, 2019 para 2020, uma coisa chamada, um vírus chamado de Covid, que nos limitou, que fez pobre e rico ficar preso no mesmo lugar, onde os caixões passavam, onde eu contei 38 cadáveres passando na porta do meu trabalho. Foram pessoas que morreram por causa do Covid. O negócio é tão sério que se você falar Covid na internet, se você citar a expressão Covid, você é cortado, você é censurado, porque eles querem
esquecer o Covid. E me parece que alguns crentes também não estão avisados. O Covid mostrou que nós somos alguns que já aproveitaram o Covid e já não vinham para o culto, ficaram em casa de vez. O Covid, aleluia, mostrou como o ser humano é ruim, que não se converteram, que não se consertaram dos seus erros. Era Jesus dando um aviso que haveria peste, que haveria fome, terremoto, rumores de guerra. Mas Jesus Cristo disse que tudo isso são princípios das dores. Quando Jesus está nos avisando aqui acerca de princípio das dores, Jesus está falando acerca de uma mulher grávida, de uma mulher que está gestante. Quando você vê uma mulher gestante, você logo sabe que a qualquer momento a conceição vai acontecer, que a qualquer momento a criança ela vai vir à vida, que a qualquer momento as dores, as contrações dessa mulher vão aumentando paulatinamente. Uma hora é a hora de ter a criança, o médico manda para casa, e quando chega em casa a dor aperta de novo. Você não sabe a hora exata que a criança vai nascer. E Jesus disse que tudo isso é o princípio de dores. É um aviso para mim, para você, é um aviso para nós outros, porque Romanos capítulo 8 verso 22 está dizendo assim: porque sabemos que toda a criação geme, como que está também com dores de parto. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele está fazendo uma metáfora. Ele está dizendo que nós sabemos que toda a criação está gemendo, como se estivesse com dores de parto. É um sinal que algo vai acontecer, é um aviso que algo vai acontecer. Por isso que o Espírito na última hora ele diz vem. Por isso que a noiva na última hora ela diz vem. Aleluia. É o Espírito, é a noiva na face da terra dizendo vem. Amados e queridos, observe aqui o que está inserido na Bíblia. Lucas capítulo número 21 verso 25 está inserido assim: e haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas e na terra, angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas, homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. Lucas está dizendo, amados e queridos, que haverá sinais da vinda do Senhor Jesus. São avisos na Bíblia Sagrada. Mas como nós somos de uma geração analfabeta de Bíblia, nós somos de uma geração contemporânea, de uma geração que gosta mais de novidade do que da Bíblia Sagrada. Observe o que Pedro vai dizer em Atos capítulo 2, verso 19 e verso 20. Olha o que Pedro diz: e farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e fumaça. O sol se converterá em treva e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Amados e queridos irmãos em Cristo, a minha Bíblia, a sua Bíblia está dizendo que alguma coisa está prestes a acontecer. Nos últimos dias nós estamos bombardeados pela Agência Americana Nacional de Oceania, dizendo sobre um grande furacão que estava vindo. Observe que o nome desse furacão ele é conhecido como Milton. Ele começa lá no oceano, um choque de ar quente com ar frio, e ele vai subindo em suas categorias, da categoria 3 para a categoria 4, da categoria 4 para a categoria 5. Os americanos, olhem para cá por favor, os americanos estão sendo evacuados da Flórida a ponto de chegar a Presbítero Júnior. Há mais de 39 mil pessoas saindo da Flórida para não dar de cara com o furacão Milton. Este furacão Milton, querido Davi, está numa categoria quase indo para 6, e os ventos desse furacão chegam a 325 km por hora. Sabe o que está acontecendo na Flórida?
Flórida está sendo dizimada, rasgada do mapa pela natureza. Jesus foi quem disse, foi Jesus quem avisou que haveria terremotos, que haveria furacões, a morte, aleluia. Me permita delirar nas escrituras. Parece que o quarto cavaleiro está permeando sobre a face da terra, com a sua foice na mão, dizimando as almas das pessoas. E o que me assombra é que a igreja de Cristo, a noiva de Jesus, está dormindo. O que me assombra, aleluia, que nós ficamos no ostracismo espiritual, que nós ficamos vivendo uma vida de qualquer maneira. São avisos, aleluia, que são dados em todo o percurso da história. Oh, amados e queridos em Cristo, olhem para cá, por favor. Nós temos um defeito muito grande de não perceber o que acontece em Israel. Nós temos o defeito de não estudar, de não apreciar a história do povo de Deus. Nós fomos enxertados na figueira, nós fomos enxertados em Israel. Nós precisamos, em vez de estar perdendo nosso tempo com tanta coisa na internet, procurar entender acerca do povo eleito de Deus. Observe o que a Bíblia diz em Marcos capítulo 13, do verso 28. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já o seu ramo se tornar tenro e brotam as folhas, bem sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando ver suceder essas coisas, sabei que ele já está às portas. Eu fico assombrado como nós não compreendemos isso, como nós não compreendemos essas coisas. Israel está numa guerra terrível contra o Irã, uma nação árabe muito grande que odeia Israel há milênio. Eles estão lançando os mísseis, mais de 300, sobre o território, aleluia, de Israel. Israel, com todo o seu aparato de inteligência, com todo o seu aparato bélico, ele tem aparado 90% dos mísseis do Irã. O primeiro-ministro israelita, chamado de Netanyahu, ele já disse que vai varrer o Irã da face do mapa. Israel está lutando, Israel está em peleja, Israel está brigando, uma luta como se nunca houve, desde depois do Holocausto. Observe que o povo de Deus está em conflito, e Deus, Jesus foi quem disse, quando olhar, aleluia, a figueira botando seus ramos, significa que está próximo o verão. Sabe que verão é esse? A vinda do Senhor Jesus Cristo, a vinda do Senhor Jesus. É isso que ele está falando, amados e queridos em Cristo. O Espírito e a noiva dizem vem, e quem tem sede vem, aleluia. E quem tem sede venha, quem tem sede venha. Observe, amada igreja do Senhor Jesus Cristo, a Bíblia Sagrada, aleluia, oh glória a Jesus, oh bendito seja o sacrosanto nome do meu mestre, do meu Senhor, do meu dono, do amado da minha alma, do meu libertador, do meu redimor, daquele que eu amo e reverencio a sua presença. Observe que está inserido em João 7, verso 37, no último, o dia mais importante da festa. Jesus se colocou em pé e disse: quem tem sede vem a mim. Como proclama, ou como diz as escrituras, aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Jesus ficou em pé no último dia da festa e disse: vocês estão cumprindo a liturgia da festa, mas maior do que a festa sou eu, maior do que a festa sou eu, que está com sede do homem que é o enviado, como está inserido no tanto de Siloé. Venha a mim, venha a mim, venha a mim, venha a mim, venha a mim. Jesus está convidando o povo para ir a ele. Observe, aleluia, o que ele diz em Mateus 11, 28: vinde a mim, todos que
estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É Jesus que está convidando, é Jesus que está te convidando. Aleluia, amados e queridos em Cristo. Observe, aleluia, o que a Bíblia Sagrada diz. Mateus capítulo 16, verso 24. Quem quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus está convidando. Quer me seguir? Negue a si mesmo, negue sua vontade, negue o seu eu, negue a sua individualidade. Bote a sua cruz nas costas e siga-me. Olha o que ele diz em Lucas 14, 27. Qualquer que não tomar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser chamado de meu discípulo. Jesus está nos chamando nessa última hora. Eu talvez não seja essa mensagem que você queria ouvir, talvez não seja essa mensagem que você queria ouvir quando você viu meu nome na escala, a minha foto no cartaz. Hoje vai vir sabugo, hoje vai vir, aleluia, uma pregação amada. O meu pastor só prega assim. Talvez um dia quando eu partir dessa terra, você vai ter saudade dos meus sermões, mas olhe para cá, para que você não entenda que não sou eu que quero desse jeito. Olha o que a Bíblia Sagrada diz, Hebreus capítulo 3, verso 7. Assim como diz o Espírito Santo, verso 8: se hoje ouvides a voz do Senhor, não endureçai o vosso coração como no deserto, no dia da tentação. Observe, amados e queridos, o anônimo escritor aos Hebreus está dizendo, como diz o Espírito Santo: se hoje ouvir a voz do Senhor, não endureçai o vosso coração como foi nos dias do deserto, no dia da tentação. Observe, me deixar mais um pouco cheio de tempo. Observe aqui, Apocalipse capítulo 2, verso 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Apocalipse capítulo 2, verso 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Apocalipse capítulo 2, verso 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Apocalipse capítulo 2, verso 19. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Apocalipse capítulo 3, verso 6. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Apocalipse capítulo 3, verso 13. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Apocalipse capítulo 3, verso 22. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Igreja do século 21. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Aleluia. É o último aviso. É o último aviso. É o último aviso. Aleluia. A Bíblia Sagrada, obrigada, amado Espírito Santo. A Bíblia Sagrada, Atos dos Apóstolos, capítulo 8, verso 4. E todos aqueles que foram dispersos foram por todas as partes, levando a palavra do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 8. E ficai primeiro em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder, e ser-me-ei minhas testemunhas em Jerusalém, na Judeia, em Samaria e até os confins da terra. O Espírito e a noiva dizem: vem, 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 vem. O Espírito e a noiva dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Aleluia! Eu estava nessa tarde chorando lá na igreja com a Bíblia na mão, chorando sentado, e o Espírito Santo me dizia: filho, nessa última hora, os comichões do ouvido